Está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Realização da TV Brasil e da TV Câmara com o apoio da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. O Ver TV discute aqui toda semana o papel da televisão na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. Jorge Amado estaria completando em 2012 100 anos. Justas homenagens têm sido prestadas ao escritor baiano em todo o Brasil. A sua obra foi popularizada pela televisão através de várias novelas e minisséries. A primeira foi ao ar pela TV Tupi em 1961 e a mais recente, o remake de Gabriela, está no ar. O Ver TV junta-se às homenagens a Jorge Amado, discutindo a presença do seu trabalho na televisão brasileira, aqui com os nossos convidados. Jorge César Mubarak, professor da Universidade Guarulhos, em São Paulo. Fernanda Balsalobre, jornalista, repórter do programa Caminhos da Reportagem da TV Brasil. E Nilson Xavier, autor do Almanaque da Telenovela Brasileira. Eu queria agradecer aos três a presença, por terem aceito o convite para prestarmos essa homenagem aqui ao Jorge Amado, no momento em que ele estaria completando 100 anos de vida. Mas antes de começar a conversa, vamos assistir uma pequena reportagem sobre o tema do programa de hoje. Vamos ver. Ele é reverenciado até hoje. Seus livros tornaram-se clássicos da literatura brasileira. Um típico regionalista que ilustrou a Bahia em seus romances e exportou uma imagem nacional bem peculiar para o mundo, com obras traduzidas para vários idiomas em mais de 50 países. Jorge Amado, falecido em 2001, é relembrado neste ano pelo seu centenário de nascimento. Além do público, a TV e o cinema também adoraram as obras de Jorge, realizando várias adaptações com garantia de sucesso. Gabriela está no ar novamente, dessa vez com Juliana Paz como protagonista, num papel que nos anos 70 foi eternizado por Sônia Braga. O remake de Gabriela no ano do centenário de Jorge Amado não é mera coincidência. A trama que prende os telespectadores no horário noturno tem os velhos ingredientes que dão vida à história. A rica Ilhéus dos anos 20, produtora de cacau, dominada por coronéis e com um bordel para escandalizar a cidade. Sentiu a saudade arretada de meu tunico. Parte da imensa popularidade do escritor baiano veio com as adaptações para a TV. Todo o Brasil passou a associar o nome de Jorge Amado com o da atriz Beth Faria, intérprete de Tieta, uma das mais inesquecíveis novelas dos anos 80. Quer me deixar? Não sei porquê. Seja com minisséries ou novelas, a TV levou Jorge Amado a todo o país, a quem sequer tinha lido suas obras. Isso sem falar no cinema. Capitães da Areia foi o último livro que virou filme. E são tantos longa-metragens que várias mostras estão percorrendo o país. Caco Monteiro é responsável por uma delas. A gente está organizando uma mostra oficial da Comissão dos 100 anos de Jorge Amado, chamada Mostra Itinerante Jorge Cine Amado, que são 4 filmes de ficções, né, de obras adaptadas para o cinema. Obras do Jorge, que é o Capitães da Areia, o Quincas Berro d'Água do Sérgio Machado, o Dona Flor de Bruno Barreto e o Tieta do Cacá Diegues, mais os documentários do Glauber Rocha, que é o Jorge Amado no cinema, e o documentário Jorge Amado do João Moreira Salles. Nada melhor que aproveitar o centenário para fazer o Brasil inteiro conhecer Jorge, mesmo que seja pelo audiovisual. Tem uma geraçãozinha aí de 16 a 21 anos que não conhece muito a obra. Então a gente está levando esses filmes para o interior da Bahia e para Salvador também, para trazer a obra do Jorge, que eu acho que é universal, é atemporal, né? E eu acho que o Jorge é o autor brasileiro que mais propagou e divulgou a Bahia e o Brasil, o mundo afora. Uma coisa você tem de concordar. Minha vida de morto é mais animada do que a de muito vivo por aí. Larga-me! Nilson, eu vou conversar com você. Você escreveu aí o Almanaque, você publicou o Almanaque da Telenovela Brasileira e com certeza toda essa obra televisiva
do Jorge Amado está lá no teu almanaque. Como você vê essa passagem da obra literária consagrada, né, no mundo todo do Jorge Amado para a televisão? O que isso representa para a literatura? Nós mostramos aí no vídeo de abertura, né, a divulgação do trabalho literário do Jorge Amado pela televisão. Não há veículo melhor do que a televisão para fazer essa divulgação, mas também as dificuldades, né, para se fazer essa transposição. Como é que você vê essa passagem do livro para a TV no Jorge Amado? Bem, o Jorge Amado é o escritor brasileiro mais adaptado para a TV, né? Eu contei 13 produções baseadas em obras de literatura. Muitas vezes, algumas dessas produções, junção de 2 ou 3 obras, como a adaptação de Terras do Sem Fim, que foi uma novela dos anos 80, que tinha elementos de Cacau e São Jorge dos Ilhéus, ou a novela Porto dos Milagres, do Aguinaldo Silva, que é a junção dos romances Mar Morto e a descoberta da América pelos turcos. É claro que transpor uma obra literária para a televisão exige toda uma série de mudanças, porque a linguagem tem que ser diferente, né? É uma outra coisa você pegar uma obra literária e mostrar na TV para um público muito abrangente, para um público que muitas vezes não tem acesso à cultura e, é claro, não conhece a obra de Jorge Amado, mas as adaptações têm que ser feitas, né? Isso não tem como, por isso que nos créditos é sempre anunciado, baseado na obra de Jorge Amado. É claro que as pessoas que conhecem a obra não devem seguir ao pé da letra o que está na TV, o que está passando na TV, porque é de fato uma adaptação, né? Você falou no número, né, de adaptações... 13. 13. É o maior, né? Não há outro autor Não existe brasileiro... outro autor na televisão brasileira tão adaptado quanto o Jorge Amado. Quer dizer, a relação dele com a TV é fundamental. É total, né? Por quê? Por que isso? Porque o Jorge Amado, ele é muito folhetinesco. Ele atende às exigências da televisão, né? Do universo televisivo, do que a televisão está acostumada a fazer em termos de novela e minissérie. Os personagens são folhetinescos, as histórias, elas cabem muito bem para o que o público está acostumado a ver na televisão. Queria colocar a Fernanda. Fernanda fez essa brilhante matéria especial para o Caminhos da Reportagem, que já foi ao ar, e visitou o mundo do Jorge Amado, né? Agora, atual. Como é que você sentiu lá percorrendo esses caminhos, tanto em Salvador como em Ilhéus? Como é que você sentiu essa visão que as pessoas têm do Jorge Amado, que é uma visão de alguns, eu acho, uma minoria através do livro e uma grande maioria através da TV? Com certeza. Eu acho que eu percebi muito isso conversando com as pessoas nas ruas. Enfim, às vezes a gente pergunta, você já leu Jorge Amado? Ah, não li, mas eu assisti Gabriela na televisão. Então, assim, é muito comum. E as pessoas na Bahia adoram Jorge Amado. É impressionante, todo mundo fala muito bem dele. Você fala Jorge Amado, quem foi Jorge Amado? Ah, foi um grande escritor que retratou a Bahia, que falou do povo da Bahia muito bem, enfim. Ele é um ídolo lá das pessoas. Jorge, Jorge tem um trabalho sobre Quincas Berro d'Água, especificamente, né? Como é que você vê também essa presença, essa transposição do que está no livro para a televisão? Então, veja, eu tenho uma visão diferente, porque, na verdade, a adaptação, obviamente, tem que adequar à tecnologia da adaptação do filme, né? Mas é o seguinte, você, por exemplo, o Quincas Berro d'Água, que foi uma adaptação feita numa primeira vertente pelo Paulo Gracindo e na outra pelo Paulo José. Então, veja, são duas formações, duas adaptações diferentes. É claro que aí você tem que contar não só a questão da narrativa, mas também a ação do autor, né? Do ator em relação ao personagem. Do autor e do diretor da novela. E do diretor da novela. São outros olhares. São outros olhares. E também o próprio ator, né? Quando ele vai... Porque o ator, ele passa a figura idealizada pelo autor. Né? E precisa haver uma conjunção, porque todo mundo que assiste ou uma novela ou uma minissérie, ele vai em busca do livro, ele vai querer ler o livro.
Né? E ele vai, obviamente, ele vai sentir essa diferença. E até é muito interessante que sinta, porque ele já está fazendo uma leitura diferenciada em relação à adaptação feita pelos diretores, né? Então, é importante esse tipo de comparação. É claro, por exemplo, dentro das escolas, né, as leituras que são passadas para os alunos, né, há necessidade de ter uma orientação a respeito dessa leitura. Né? Porque esses mesmos alunos serão telespectadores daquela adaptação. É importante que eles saibam a diferença. E eles têm que saber a diferença, né? Como é que se faz isso. Né? Então, é uma linguagem semiótica aí dentro das filmagens. Por quê? O texto, o livro, são textos. O filme é uma adaptação de texto, imagem e todo um processo semiótico que roda em torno daquilo. O Nilson, isso que o Jorge está falando, de qualquer forma, não tem nenhum perigo, né, de diminuir, pelo menos no caso de Jorge Amado, a obra dele. Não diminui de forma alguma. É claro que, no que você falou, eu vejo que as adaptações, tanto para a TV quanto para o cinema, é como se elas tivessem são várias autorias, né? Você pega um autor que é dono de um romance, dono do que está escrito, e quando ela é transposta para o cinema ou para a televisão, ali tem vários autores, né? Quem escreveu, é quem está dirigindo, então são de fato várias visões em cima de uma obra, né? O produto televisivo ou o produto cinematográfico, ele naquele momento ele deixa de ser do Jorge Amado, passa a ser de quem está produzindo aquilo, mas é claro, sem desmerecer, logicamente, o autor original, né? Eu acho que até o Jorge falou da escola, né? Das crianças na escola, dos jovens na escola, passam até a ter mais interesse, né, numa obra literária depois desse contato com a novela. Não, mas na verdade é isso, porque como você torna o aluno leitor? A partir do momento que ele entenda o texto. Eu acho que qualquer pessoa, né, que você, por exemplo, quando tem uma proposta, né, televisiva em relação àquela determinada temática, então é interessante que se saiba o que está sendo discutido, o que está sendo falado. Então, o texto não pode ser só uma leitura visual, ela tem que ser uma leitura de memória. O que eu estou lendo? Por que ele se propôs a fazer isso? Agora, sem dúvida alguma, depois de uma novela ou de uma minissérie, o livro ganha as paradas de sucesso, né? Passa a haver um aumento de tiragem muito grande, vendagem muito grande. Mas a pessoa precisa saber o que ela está lendo, né? O porquê daquilo. Né? Quer dizer, não se faz uma adaptação aleatoriamente, eu faço uma adaptação porque eu tenho um público fiel e eu posso ter vários outros adeptos a esse grupo. Aumentando. Eu vou aumentar gradativamente. E o Jorge Amado, ele fez isso, né? Ele proporcionou isso. Né? Porque o Jorge Amado não canta só a Bahia, ele canta o povo baiano. Né? Ele mostra a realidade da Bahia. É a obra universal, basta ver. Nós dissemos aí na abertura do programa quantas traduções, em quantos países, né? Em quantos países ele foi traduzido? 50, se não me engano. Né? Eu costumo dizer que o Jorge Amado é brasileiro, baiano e escritor do mundo. Escritor do mundo. Eu não queria terminar esse primeiro bloco, encerrar o bloco, sem ouvir da Fernanda. A Fernanda falou no comecinho, na primeira entrada dela, que ele é admirado na Bahia. Mas também não tem gente que não gosta dele? Olha, eu acho que agora... Que se sente, ou que se sentiu em algum momento retratado pelo Jorge? Eu acho que no passado, quando a Gabriela foi publicado, eu acho que algumas pessoas não gostaram, né, de se ver colocadas no livro, porque teve uma reportagem na época, eu vi isso em Ilhéus, conversando com as pessoas, teve uma reportagem na época e que o jornalista ele comparou algumas pessoas da cidade com as pessoas do livro. Então, enfim, pela história, as pessoas não gostaram daquilo, né? Tem até uma história que hoje o dono do bar Vesúvio, que existe em Ilhéus... Está lá até hoje. Está lá até hoje, eu fui já nesse bar. Faz uns 20 anos, mas eu fui nesse bar. Está lá. Continua lá? Continua lá. E a gente conversou com o dono do bar, que é o Guido Paternostro, e ele diz que o Jorge já apanhou
teve que sair correndo. Já muitas pessoas também negam isso, que jamais, Jorge não apanhou, não, mas ele conta que apanhou do que seria o Nassib, né, da época, que ele era realmente o dono do bar. E aí o Jorge Amado teve que sair correndo de lá. E aí o Nassib, na época, que é da família Maron, eles ficaram não gostaram daquilo, até trocaram o nome do bar, né? Porque acharam aquilo uma ofensa. Eu acho que interessante. Continua. Não, tem também a filha, a Vera Pessoa, que a filha do Tunico Pessoa, que seria o Tunico Bastos, personagem. Né, do personagem do livro Gabriela. E que ele também, acho que ele não era muito fã de Jorge, e por quê? Por causa dessa Porque isso é interessante comparação. que você está falando, eu gostaria até de ouvir. Ele não cria personagens da imaginação, né? São personagens que estão ali, de alguma forma. Sim. Estão ali na realidade. Ele é um observador do que acontece ao redor dele, né? Pelo menos a gente sente isso, né? Ele coloca um universo, faz até uma crítica, vamos pegar Gabriela como exemplo, né? Uma crítica à sociedade da época, da década de 20, à igreja, né? Como ele era comunista, ele critica a igreja de certa forma, e a igreja em Gabriela é muito criticada, né? Na figura dos falsos moralistas, dos coronéis que vão na igreja, mas que frequentam o Bataclan, e com certeza isso tudo existiu de fato, né? E ele deve ter se baseado em personagens da vida real, né? A Paloma, a filha dele, conta que ele escrevia o livro e chegava um momento que ele reunia os amigos, a família e lia, né, alguns trechos para que as pessoas pudessem, olha, aqui está errado, pode mudar, você repetiu a palavra e tal. E no livro Tieta, ele colocou uma receita. E aí uma pessoa disse, mas Jorge, que coisa horrível, né? Uma receita no livro, não tem cabimento. E aí ele colocou aquela pessoa no livro fazendo a crítica ao autor que estava colocando a receita. Então, assim, ele pegava as histórias da vida real e colocava no livro. E às vezes as pessoas entravam para o livro como o nome delas mesmo. Com consequências boas e ruins, às né? vezes ruins. Às vezes ruins. Eu vou fazer um breve intervalo e nós voltamos em seguida com o Ver TV, que conversa aqui sobre a obra de Jorge Amado na televisão. Nós voltamos já.